Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e nesse vídeo a gente vai resolver uma questão de cálculo 2, tá? Mais especificamente, a gente tem uma integral que a gente vai utilizar a técnica de frações parciais para poder encontrar a solução, tá bem? Então, a integral que a gente tem é a integral da função 2x² menos 2 vezes x ao cubo mais 4x mais 1, tá? Dividido por, aí você tem x mais 1, tá? Então, a primeira coisa que você deve, quando você tem uma função racional como esta, né? No caso, racional, função racional, porque a gente tem a divisão de dois polinômios, tá? Então, aqui, uma substituição simples, aparentemente, a gente não está encontrando, então, pelo menos não de modo fácil, tá? Então, o mais indicado que você faça é você tentar utilizar a técnica de frações parciais. Então, a primeira coisa, né, que você tem que verificar é o seguinte: se essa função ela é própria ou imprópria, tá? No caso, em outras palavras, o que você vai ter que olhar? É o grau da sua função de cima, do numerador, e o grau da de baixo, tá? Então, nesse caso, o grau da de cima é 4, tá? E aqui o grau da de baixo é 1, é um polinômio de grau 1 e aqui um polinômio de grau 4. Então, o que é que isso lhe dá, né? Que essa função, a gente disse que ela é imprópria, tá? É uma função racional imprópria. Então, o que é que você vai fazer? Você vai dividir os dois polinômios, tá? Porque o grau da de cima está sendo maior ou igual do que o do polinômio de baixo. Então, com isso, você vai fazer uma divisão de polinômios e você consegue simplificar a escrita dessa sua função, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai ter que dividir, certo? Esses dois polinômios, tá? Aqui, dividido por x mais 1, ok? Então, certo. Quando você vai dividir polinômio, você tem que ficar olhando apenas para os termos que tem maior ordem. Aqui no caso é o 2x² e aqui é o x, tá? Então, você divide olha apenas para esses dois termos. Então, 2x² dividido por x vai dar 2x ao cubo, tá? E agora você multiplica tudo. Você vai ter o quê? Quando eu multiplicar, 2x ao cubo vezes x vai ficar 2x². E você escreve aqui, tá? Aí, 2x ao cubo vezes 1 vai ficar 2, né? X ao cubo, ok? E aqui você subtrai, tá? O primeiro tem que anular, né? Que justamente você escolheu 2x ao cubo ali para poder anular, tá? E aí você subtrai, né? 2x² menos 2x², anula aqui, tá? Aí você vai ter menos 2x ao cubo menos 2x ao cubo, então vai ficar menos, tá? 4x ao cubo, ok? E aí, os outros ali, né? Não tem mais o que subtrair, você apenas vai descer aqui, tá? Aqui novamente, agora você vai continuar a sua divisão, tá? Porque aqui você ainda tem grau 3 e lá você tem grau 1. Então, você vai olhar apenas para esse termo e para esse termo, para fazer a sua divisão, tá? Então, menos 4x ao cubo dividido por x, você vai ter menos 4x ao quadrado, tá? E agora você multiplica você vai multiplicar menos 4x ao quadrado por todo, multiplicando o x mais 1, tá? Então, menos 4x ao quadrado vezes x vai ficar menos 4x ao cubo, né? E agora, menos 4x ao quadrado vezes 1 vai ter um menos 4x ao quadrado, tá? Aí você vai subtrair, ok? Então, o primeiro termo aqui, né? Menos 4x ao cubo. Menos 4x ao cubo vai anular, tá? Então, aqui você tem que ter cuidado para não fazer 4x menos 4x ao quadrado, tá? Um é x e o outro é x ao quadrado, ok? Então, aqui no de cima, nesse de cima eu não tenho x ao quadrado. Então, não tenho nada aqui, aí menos 4x ao quadrado, então eu vou ter
4x ao quadrado, tá? E aí, agora, o termo de ordem 1, né? Ou seja, o que tem só o x, eu não tenho aqui, nem termo independente também não tenho. Então, aquele 4x mais 1 apenas vai descer, tá? Ok. Então, é só fazer a operação aí de subtração de polinômio, tá? Então, ótimo. Aqui você ainda continua, né? Você tem grau 2 e aqui você tem grau 1. E você vai olhar para esses termos justamente para você fazer a divisão. Então, 4x ao quadrado dividido por x, você vai ter 4, certo? X. Então, de novo, 4x multiplica por x mais 1. Então, 4x vezes x, 4x ao quadrado. 4x vezes 1, você tem 4x, tá? E aí você faz a subtração. Então, aqui vai anular 4x ao quadrado menos 4x ao quadrado. O termo de ordem 1 também, né? 4x menos 4x também anula. E aqui vai descer apenas 1. Aqui você já tem grau 0, tá? Você tem grau 0, que é uma constante. E aqui você tem grau 1, né? Você tem um termo de x ainda. Então, você já pode parar, que o resto aqui já tem um grau menor, tá? Então, o que você consegue com essa divisão, tá? Deixa eu só... Isso daqui é uma continha que você pode fazer de ladinho aqui, né? Então, vamos deixar essa conta aqui. E aí, o que você obtém como conclusão dessa sua divisão? Você tem que 2x à quarta menos 2x terceiro mais 4x mais 1, tá? É igual a x mais 1 vezes 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4x mais o resto que é 1, tá? A mesma forma quando você divide por número, né? Esse valor, né, é igual a esse vezes esse mais o seu resto, tá? Então, ok. Né? Que é o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto, tá? E aí você divide toda essa expressão justamente pelo seu x mais 1 e você encontra o seu integrando lá. Quando você dividir isso por x mais 1, ó, isso daqui é o que você quer integrar, né? Desse lado, tá? Quando você dividir aqui x mais 1 vai cancelar aqui, você dividir por x mais 1 aqui, aí ok. Então, a sua função que você quer integrar vai ficar 2x. Claro que essa etapa aqui, de como você vai escrever, você pode fazer de um modo mais direto, tá? Eu quis aqui fazer de um modo mais parcelado, porque às vezes nem todo mundo lembra, tá? Então, a sua função que você quer integrar, então eu quero integrar, então, isso daqui, também vou colocar aqui do ladinho, certo? Então, aqui, isso daqui lhe dá isso, certo? Esse processo de divisão. Então, o que você queria integrar, né? O que você quer integrar é essa função aqui, ó. Tá? X mais 1 dx. E agora, você consegue escrever de um modo mais simples, tá? Qual é esse modo mais simples? Essa função aqui, ó, que é 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 4, que é um polinômio, certo? Então, por isso que é mais simples de você resolver. Então, você pode quebrar essas duas funções aqui, ó. Vou fazer assim, tá? Essa daqui, digamos que tá ok, porque é um polinômio e a gente já sabe como resolver. E essa daqui também a gente já sabe como resolver, porque dá algo envolvendo o ln, tá? Então, já a gente vê como que a gente pode fazer. Então, essa daqui é só usar o teorema fundamental do cálculo, certo? Então, eu tenho x, eu tenho 2, aí vai ficar x a quarta sobre 4, né? Só aumenta 1 aí no seu expoente e divide por esse novo expoente, menos 4, aqui eu vou ter x3 sobre 3, mais 4, como essa é uma constante, aparece o x, certo?
Aquela outra função ali, vamos fazer aqui no cantinho, tá? Ó, eu tenho uma integral de 1 sobre x mais 1 dx, ok? Se eu fizer uma substituição do tipo u igual a x mais 1, tá? Que é o que está aqui embaixo, eu chamo de u. Então, du é igual a dx, certo? Então, essa minha integral vai ficar assim, ó. U dx é du. Então, 1 sobre u, eu sei que é o ln do módulo de u, tá? Mais a constante. Então, quando eu voltar, é o x mais 1, tá? Mais a constante. Então, aquela minha integral aqui, ó, na verdade, ela é o ln, né, de x mais 1, tá? E eu coloco uma constante geral aqui para todo mundo, ok? Então, essa daqui, tá? Essa daqui é a minha solução. Se você preferir, né, você ainda pode simplificar aqui esse 2 com esse 4, então fica só um 2 aqui embaixo, certo? Então, e essa é a sua solução, tá? Então, você fez uma divisão de polinômios, e aí você caiu em integrais, ou é uma divisão de polinômios, e você reescreveu o seu integrando, né, como um polinômio e uma função que você saberia resolver, que dá o ln, tá bom? Então era isso, espero que tenha ajudado, e até um próximo.